Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Lendo o Evangelho de ontem, naturalmente estou falando um pouco de Bíblia, né? Bíblia no sentido cristão. Chamou-me a atenção logo no início aquela frase que diz Jesus: ainda um pouco e deixareis de me ver. Mais um pouco me vereis outra vez. Me chamou a atenção a primeira parte. Ainda um pouco e deixareis de me ver. Para nós também, quanto para os discípulos de Jesus, não é fácil entender esta palavra. Por que não é fácil? Porque após a partida, seja ela qual for, mesmo aquela partida do até logo, até mais, até daqui a pouco, até mais tarde, mas, sobretudo, a partida da morte, tudo o que fica após qualquer partida é o vazio. Tudo o que fica é aquele espaço que nada ou quase nada contém. Mesmo que naquele espaço verifiquemos outras pessoas, outras presenças. Todavia, aquela presença, aquela singular presença, nunca mais. Não é fácil, queridos, não é fácil remover da alma aquela tristeza que assalta o cotidiano, com a ausência daquela que estava aqui, que estava ali e agora não mais. Há uns dias atrás, me chamou a atenção essa palavra, essa frase do Evangelho de ontem, porque há poucos dias eu estive no cemitério onde meu filho está sepultado. Agora, dia 22 de maio, fez 3 anos, já 3 anos. E eu estava lá no cemitério. Às vezes estou resolvendo alguma coisa na rua para aqueles lados de lá, e eu encosto. E era por volta de 1h da tarde, e eu fui lá. E fiquei em pé diante
do seu túmulo subterrâneo. Não é para cima, são gavetas internas, tem duas gavetas, né? E me veio muito forte o pensamento de que várias vezes eu estive lá com ele, visitando, vez por outra nós passávamos lá para visitar o túmulo, aquele mesmo túmulo onde estava o papai e a mamãe. E estão papai e a mamãe, um casal idoso que cuidamos deles aqui por 6 anos. José Batista do Nascimento e Maria de Lourdes Dornelas do Nascimento. Ele, 93 anos, e ela com 83 anos. Então, vez por outra, eu e o Jonatas íamos lá. Às vezes a Eunice, a Lídia, mas geralmente era mais eu e ele. A gente estava fazendo alguma coisa pelo centro. Vamos passar lá ali no cemitério, vamos olhar lá o túmulo, como ele dizia, o túmulo do vô, da avó. E nesse dia eu estava lá. E eu olhei para os lados. O Jonatas não estava. Ele não estava comigo a visitar o túmulo do papai, da mamãe, para ele, do vô, da avó, rezando uma Ave Maria, um Salve Rainha. Todas as vezes que íamos lá, nós rezávamos. Mamãe gostava muito da Salve Rainha, né? E vez por outra, ela cantava aquela música que o padre Alessandro canta, né? O que é que sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Então sempre a gente rezava e cantava um refrãozinho dessa canção. E eu não estava ali com o Jonatas visitando os restos mortais do papai e da mamãe. Mas agora eu estava certo de que ali também, naquele túmulo, estava os restos mortais também do Jonatas, do meu filho. Aquilo doeu tanto. Aquilo me fez viajar. Aquilo me fez olhar para os lados e perguntar-me quantas vezes, filho, você estava aqui, fisicamente comigo. Quantas vezes você convidou-me? Vamos entrar aqui para ir no cemitério? Vamos lá no túmulo do vô, da avó? E agora, junto com eles, você está sepulto aqui, neste espaço. Ontem, lendo esse texto, ainda um pouco, e deixareis de ver-me. Repito-me, tanto quanto para os discípulos de Jesus não é fácil compreender esta palavra, mesmo que na sequência ele tenha dito mais um pouco, voltareis a ver-me outra vez. Não é fácil remover da alma aquela tristeza que assalta, que assola, que envolve o cotidiano, com a ausência daquele que estava aqui, que estava ali. Eu aqui então não tem lugar. Ontem mesmo eu estava lá no sítio, roçando com a foice, uns galhos, limpando, e eu lembrando dele. O dia que ele cortou a moita de bambu junto comigo, eu cortando e ele carregando, né?
o bambu que estava atrapalhando lá a vizinha, caía folhas para lá e cortamos, limpamos. Para todo lugar. O cotidiano é assaltado, é agredido, é violentado pela ausência daquela presença que não mais está. É muito forte esta palavra. Jesus dizendo: ainda um pouco e não mais me vereis. Imagine o homem dos milagres, o homem que dava credibilidade. Você já imaginou o que significava ser um discípulo de Jesus? Ter a confiança de Jesus, ser um dos 12, fazer parte daquele colégio apostólico, daquele colégio que com facilidade conversava com Jesus. Imagine a reputação, a autoridade daqueles apóstolos. Em determinada ocasião, alguém levou um fio possesso para que os discípulos de Jesus o libertassem e eles não conseguiram. Jesus foi lá e resolveu o problema. Em outra ocasião, eles estavam na barca, e veio aquela tempestade. Eles acordam Jesus: mar, acalma-te. Você já imaginou, queridos, este personagem dizer: ainda um pouco e não mais me vereis? Já imaginou o que significa aquele pai, aquela mãe, que é pai, que é mãe, que é amigo, que é companheiro, que se doa, e dizer para o filho, para a filha: dentro em pouco não mais me verás. Já imaginou o que significa aquele filho, aquela filha? Às vezes não consegue dizer essas palavras, mas de outras formas, de outras maneiras, está dizendo: dentro em pouco não mais me verás, pai, não mais me verás, mãe, não mais me verás, meu irmão. Aliás, o Jonatas, quando partiu, o Natanael diz que as palavras dele eram: papai, papai. Ele não se cansava de chamar por mim. E o Natanael respondia imitando-me, como se fosse eu. E eu estava a 3.000 quilômetros de distância, numa missão lá no Pará. Não é fácil, queridos. Não foi fácil para os discípulos de Jesus e não é fácil para nós. Aceitar que ninguém vai totalmente sem ficar. Como dizia o poeta chileno Pablo Neruda: quem vai fica e quem fica vai. Não é fácil. Crer que a tristeza se converterá em alegria e que após a tormenta virá a calmaria, não é fácil. Muitos de nós estamos vivendo esta realidade. Estamos vivendo
a dor, a tormenta, um calvário. Crer que este calvário será eclipsado por uma outra realidade oposta a esta que está estabelecida. Aceitar que este não se converterá num sim. Aceitar que esta tempestade vai passar. Não é fácil. E não adianta sermos hipócritas, cínicos. Não adianta querermos brincar e banalizar a dor do outro. Só se compadece quem padece. Só se compadece quem padece. Mas Jesus Cristo, ele afirmou, pensemos nisto, Jesus Cristo, ele afirmou que da mesma causa que provocou a tristeza, surgirá a alegria. Esta é uma mensagem cristã. Ninguém é obrigado a crer. Inclusive, nem mesmo os cristãos são obrigados a crer. Mas a certeza de que mais um pouco e tornareis a ver. Mais um pouco e voltarei a ver meu filho, meu irmão, meu pai, minha irmã, meu esposo, meu marido. É uma mensagem essencial do cristianismo. Ou seja, ser cristão significa aceitar o pacote completo. Significa aceitar que dentro em pouco não mais me vereis, todavia, mais um pouco voltareis a ver-me. Não esqueçamos que este mais um pouco pode passar também pelo nosso ir. Este mais um pouco também pode envolver a minha, a sua, a nossa partida. Ou seja, o cristianismo está falando de uma transcendência. O meu filho não mais voltará a viver aqui comigo. Ele não mais vai trabalhar comigo, ele não mais vai andar nos lugares que nós íamos, ele não mais irá ao cemitério para visitar comigo o túmulo do vô e da avó. Mas mesmo lá, sozinho, 13h naquele dia, o sol estava quente, mesmo sabendo que seus restos estavam lá, eu fiz de tudo para crer que ele, metafisicamente, estava ali ao meu lado. O que sou eu? O que é você? Eu sou aquilo que morre? Eu sou aquilo que se decompõe? Eu sou aquilo que se desgasta? Aquilo que se dissolve?
aquilo que a natureza reduz a pó? Ou você e eu e você, somos mais que isto? Nos esforcemos para crer nesta palavra de Jesus. Esta palavra que foi dita a partir da ressurreição dele. Não é fácil crer nisto, mas é uma palavra que, se crida, encontraremos um novo fôlego de vida. Que Maria Santíssima, que viveu essa experiência, literalmente, esta palavra se concretizou literalmente nela. Mulher, mãe, dentro em pouco, não mais me verás. Mas, um pouco mais, tornarás a ver. Ela ouviu. Fisicamente. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, tiveram o privilégio de vê-lo, como eu e você não veremos mais fisicamente aqui, o pai, a mãe, o irmão, o filho, mas ela, os apóstolos, os discípulos, tiveram o privilégio de ver esta palavra concretizada fisicamente. Ele voltou a comer com eles, aparecia, desaparecia. Tomé, toca aqui, põe as mãos aqui, Tomé, aqui, dá um olha-pé, toca aqui, Tomé. Meu Senhor e meu Deus, eles tiveram este privilégio, nós não teremos este privilégio. Tentemos, nos esforcemos a viver esta realidade e, no porvir, experimentar este reencontro, este ver de novo aquilo que nos deixou há um ano, um dia, 3 anos, 40, 50, 80 anos. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.